E aí a gente chega nas últimas duas modalidades que a gente vai abordar aqui, que é mútuo conversível e opção de compra. Mútuo conversível é uma modalidade muito interessante, tem uma semelhança e logicamente uma diferença em relação ao mútuo comum. O mútuo comum é justamente aquele contrato que o mutuante ele concede um bem fungível. Bem fungível é aquele bem que pode ser devolvido em igual quantidade, por exemplo. E aí o mutuante concede um bem fungível ao mutuário com prazo determinado para o pagamento. E esse bem fungível, via de regra, na condição de uma startup, é dinheiro. Então, o mutuante concede uma quantia financeira ao mutuário com prazo determinado para pagamento e com a inclusão de juros dentro desse empréstimo. Só que por que tem esse termo conversível? O que é um mútuo conversível? O mútuo conversível ele é um mútuo comum com o princípio básico da possibilidade de conversão da dívida em pagamento societário, em participação societária. Ou seja, eu quero investir na sua startup, eu lhe empresto uma quantidade de dinheiro e, se for interessante para mim, ou seja, eu lhe empresto uma quantidade de dinheiro para você investir na sua startup e, se a sua startup prosperar, eu posso no futuro escolher que a dívida seja transformada em participação societária. Então, no mútuo conversível, o mutuante, que é aquele que faz o investimento para a startup, ele tem duas opções no futuro. Ou ele escolhe recolher, resgatar o valor da dívida, resgatar com a inclusão de juros o valor que ele emprestou, ou ele escolhe o valor, ou ele escolhe a conversão dessa dívida em participação societária. Por isso que é o mútuo conversível, é o mútuo comum com a possibilidade de conversão em participação societária. E aí o contrato de mútuo conversível deve trazer a previsibilidade de cláusulas muito importantes, que é de solvência e insolvência. A previsibilidade de cláusula contra a solvência é a possibilidade de, mesmo a startup prosperando, eu, o mutuante, o investidor, tenho a possibilidade de querer o dinheiro de volta. Imagine que mesmo que desde o início o investidor mutuante ele nunca foi interessado pelo objetivo social e pela prosperidade da startup, ele simplesmente queria emprestar e queria receber o dinheiro de volta. E aí, mesmo com a solvência, mesmo com a liquidez, mesmo com lucros, com uma prosperidade excessiva da startup, ele tem que vir no contrato. É interessante para o mutuante que venha no contrato a possibilidade de, mesmo tendo prosperidade, ele pegar o dinheiro de volta. E insolvência, a previsibilidade de cláusula quando é insolvência, é uma possibilidade da startup estar falindo, estar devendo, ele pode pedir o vencimento antecipado, ele pode resgatar o valor da dívida antecipadamente, porque ele consegue comprovar que a startup está com dívida, se ele conseguir de fato. E a previsibilidade quanto a investimento terceiro é uma cláusula que deve vir, muito importante, que é, se eu como mutuante, empresto um dinheiro para o mutuário, vamos utilizar números para falar, para explicar essa cláusula. Por exemplo, eu empresto 100 mil reais para o mutuário, e aí ele começa a prosperar, ele vai ficar só me devendo esses 100 mil, ou ele teria que me dever proporcionalmente? Por exemplo, vem outra pessoa quanto a investimento de terceiro, previsibilidade com investimento de terceiro, vem outras 5 pessoas somando um total de 3 milhões de investimento. O cara que chegou no desenvolvimento por conta dos 100 mil reais que eu dei no início, ele só vai precisar me dar 100 mil reais agora mais juros, ou ele vai ter que me dar proporcional a todo o investimento que ele está recebendo dos investimentos futuros, dos investimentos de terceiro. Ele vai ter que me dar proporcionalmente a isso, porque o desenvolvimento dele foi se dado por minha conta. Essa é uma cláusula importante e que a doutrina considera como um bônus em relação ao investimento de terceiros. E aí tem uma outra opção, que é a opção de compra, um outro tipo de investimento, que é quando a pessoa quer comprar uma participação da startup e ele compra antecipadamente, faz uma espécie de contrato preliminar, ele compra um valor pré-fixado, uma participação que ele só vai ter no futuro. Ou seja, como tem aqui, com o pagamento ele adquire o direito de comprar, ele faz o investimento,
de um valor pré-fixado, adquirindo o direito de comprar uma participação futura na empresa. Então tem uma diferença e tem semelhanças com o mútuo conversível. A diferença é que exclusivamente, na opção de compra, é exclusivamente o direito de compra. Você vai ter exclusivamente a opção de ter uma participação futura na startup. Em relação ao mútuo conversível, não existe um direito de compra exclusivamente falando. No mútuo conversível, o mutuante ele tem a opção de ou exigir a dívida de volta em relação ao mesmo bem fugível, via de regra dinheiro, ou ele exige de volta o dinheiro, ou ele tem a possibilidade de conversão em participação societária. E aí o resultado, nesse caso, seria basicamente o mesmo da opção de compra. Mas se ele escolher exclusivamente a participação, a conversão em participação societária. Deixa eu ajeitar aqui. Essa é a diferença. E a semelhança é, tanto no mútuo conversível quanto na opção de compra, eles podem estabelecer cláusulas suspensivas, por exemplo. É muito importante essa cláusula suspensiva no mútuo conversível. O que é essa cláusula suspensiva? É escolher um termo, escolher um tempo, um lapso temporal, por exemplo. A gente firma um contrato, daqui a 3 anos você vai escolher se vai querer a dívida de volta ou não, ou se vai querer conversão em participação societária. Porque se não estabelecer essa condição suspensiva, se não estabelecer esse termo, esse lapso temporal para ser escolhido, obviamente o mutuante só vai querer a conversão em participação societária quando a startup estiver no seu valor máximo, ou na dívida quando estiver num valor baixo, por exemplo. Quando estiver devendo, e aí ele vai pedir a insolvência, a previsibilidade de cláusula, ou seja, o vencimento antecipado, e vai querer o dinheiro de volta. Então é bom estabelecer um lapso temporal. E com isso a gente termina, e aqui está as referências que eu usei. Esse livro Direito às Startups é fenomenal, de Bruno Eric Fontinelli, até errei ali, Eric Fontinelli. Startups e Inovação, muito bom também, mas não chega a ser tão bom